Uniclac. Fala galera, professor Arthur Damasceno na área. Estamos aqui para começar mais um bloco de estudos do nosso direito constitucional e em especial agora trabalhar os nossos chamados direitos sociais. Vamos tratar desse tópico, mais um tópico no estudo dos direitos fundamentais, assunto que começa a ser trabalhado no artigo 6º da nossa Constituição e nós caminharemos até o artigo 11 da nossa Constituição, tratando assim dos chamados direitos sociais. Um ponto importante, eu já preciso trazer, é que esse assunto, quando cobrado em prova, em regra geral, é um assunto que é trabalhado de forma literal, buscando exigir do candidato conhecer a literalidade do texto constitucional. E por quê? Muitos dos valores que nós estudaremos aqui, eles têm referência tanto com o direito do trabalho quanto do direito previdenciário. E nas provas de direito constitucional, é muito razoável que o examinador não aprofunde no âmbito trabalhista, não aprofunde no âmbito previdenciário e se atenha apenas àquelas informações categoricamente, genuinamente constitucionais. E isso nos conduz à literalidade do texto constitucional. Veremos isso no decorrer do estudo, inclusive quando nós chegarmos ao artigo 7º da Constituição, onde nós iremos encontrar os direitos trabalhistas destinados tanto aos trabalhadores urbanos quanto aos trabalhadores rurais e também, lá no finalzinho, parágrafo único do artigo 7º, aqueles direitos trabalhistas fundamentais que são destinados aos trabalhadores domésticos. O Constituinte também fez menção aos trabalhadores domésticos, inclusive um parágrafo que sofreu uma alteração muito grande, quando da PEC das domésticas, você lembra disso, lá no início dos anos de 2010, precisamente 2012, 2013, uma emenda constitucional fez uma alteração bem legal, trazendo vários outros direitos fundamentais a serem destinados aos trabalhadores domésticos. Não, bom, vamos lá. Vamos começar aqui então a nossa brincadeira. O artigo 6º já está na tela. Ele traz para a gente o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Quando a gente compara esse artigo 6º hoje lido, agora lido, com o artigo 6º original da Constituição de 1988, nós até percebemos que tivemos algumas inserções aqui. A moradia, o transporte, a alimentação, esses três dados, eles não se encontravam presentes na redação original de 88. Eles foram inseridos por emendas constitucionais, o que nos mostra, inclusive, que as emendas constitucionais elas atingem os direitos fundamentais, elas atingem cláusulas pétreas, sim, mas nunca no intuito de se restringir o núcleo essencial da norma ou de se diminuir de forma irrazoável aquilo que é protegido, aquilo que é garantido, justamente em decorrência do princípio da proibição do retrocesso. Tá? Agora, emendas constitucionais podem, sim, inserir novos valores no texto constitucional. Emendas constitucionais podem agregar informações. Isso naturalmente acontece. E o artigo 6º traz muitos direitos sociais em espécie. Pois é, aqui nós estamos examinando os chamados direitos sociais em espécie. E quando nós falamos dos direitos sociais em espécie, é levar em consideração que aqui importantíssimo decorarmos todos esses dados aqui apresentados. Bom, muita coisa, né? E aí a gente já traz aquela nossa telinha em branco para esquematizar uma mnemônica para facilitar a sua memorização. Você vai lembrar daqueles três amigos lá de antigamente, né? Que a gente muitas vezes, quando aquele ambiente nostálgico, né? A gente fica pensando, caramba, como é que deve estar o Edu? Como é que deve estar o Saul? Como é que está o Assis, hein? Aqueles meus três amigos de infância. Pois é, esses três nomes, gente. O Edu, o Saul e o Assis. Eu quero que você guarde esses três nomes. E lembrar que o Edu mora ali, o Saul trabalha lá, transportando, e o Assis prossegue preso. São essas as três frases que você vai
levar justamente para o seu esquema mnemônico para facilitar a memorização de todos esses chamados direitos sociais. Arthur, eu só não entendi o que significam essas três frases. Simples demais, olha aqui, ó. Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, transporte, a assistência aos desamparados. E quando tratando da assistência aos desamparados, eu faço um primeiro grifo, assistência aos desamparados, a de proteção à maternidade e à infância, a segurança, e encerramos com a previdência social. Bom, os meus asteriscos aqui, justamente para tratar da assistência aos desamparados, e trazer o nosso de proteção, a maternidade e a infância. Esses são os dados apresentados no nosso artigo 6º. Cuidado com um detalhe, só para agregar valor àquela minha fala anterior, as questões de direitos sociais, elas são sempre muito literais. Muitas vezes, quando tratando desse artigo 6º, além do examinador exigir de você a memorização de todos esses direitos sociais em espécie, cuidado com as possíveis alterações. Muitas vezes, em algumas questões, nós encontramos proteção à maternidade e à juventude. Não. Perceba que estamos tratando da proteção à maternidade e à infância. Então, são esses dados que você precisa ficar esperto. Isso aqui é um problema para muita gente, mas eu sei que esse problema deixa de sê-lo a partir do momento que a gente faz esse esquema. O Edu mora ali, o Saul trabalha lá transportando e o Assis prossegue preso. Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, transporte, assistência aos desamparados, a proteção à maternidade e à infância, a segurança e a previdência social. Tudo bem? Tranquilo? Printou? Print, porque agora a gente vai fazer, né, a análise mais uma vez desse nosso artigo 6º, a leitura que ele nos apresenta. Olha o que temos aqui, o artigo 6º, apresentando para a gente o seguinte, cadê você? São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Legal, só vou te pedir também para tomar cuidado com uma coisa. Tanto a moradia quanto o transporte e a alimentação, esses meus 3 grifos, são direitos sociais em espécie que não foram apresentados pelo Constituinte originário. Eles foram inseridos nesse nosso artigo 6º por emenda constitucional. E quando nós temos as inserções desses 3 dados no artigo 6º, isso aqui agrega valor àquilo que já conversamos no artigo 5º da Constituição, quando discutindo a possibilidade das emendas constitucionais irem ao encontro daqueles dispositivos que se apresentam como cláusulas pétreas. Bom, o Supremo Tribunal Federal já concluiu, né, que os direitos fundamentais, e não apenas os direitos e garantias individuais, mas todo o grupo, todo o bloco. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social que dá lá concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá?
Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso, o curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos, tá? E não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. De direitos fundamentais deve ser visto como cláusula pétrea. As cláusulas pétreas elas só não podem terem seus núcleos essenciais restringidos por emenda constitucional. O núcleo essencial diminuído ou até mesmo abolido, mas uma emenda constitucional que tenha a pretensão de incluir valores, de dar mais protetividade às normas, inclusive aquelas que versam sobre direitos fundamentais, é sempre de bom grado, sempre de bom grado. Então nós temos aqui 3 dados inseridos por emenda, agregando valor e afastando a ideia do princípio da proibição ao retrocesso. Não seria possível retirar pela proibição do retrocesso, mas incluir sem problema algum. Aqui no nosso próximo parágrafo único, nós encontramos uma informação também recente, incluído pela emenda constitucional 114 de 2021, finalzinho do ano, 2021, precisamente dezembro daquele ano. E a informação que nós temos nesse parágrafo único diz respeito a uma questão assistencial. Está relacionado ao direito previdenciário, está relacionado à seguridade social. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então a gente lembra que, quando tratando da seguridade social, a seguridade social, ela na realidade apresenta para a gente 3 pernas, tanto a saúde, quanto a previdência social e a assistência social. Lembrar, e vou trazer dados apenas relacionados à assistência social, a assistência social ela não exige uma contraprestação. A assistência social, os benefícios dela não estão destinados apenas àqueles que contribuem, negativo. Os benefícios da assistência social são destinados a todos aqueles que dela dependem, que dela necessitam. Engraçado, a Constituição, no âmbito dos direitos fundamentais, não falava tanto sobre a assistência social. Esse parágrafo único vem justamente resolver essa omissão, dizendo que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade, ele terá, sim, a garantia de um benefício assistencial. Direito a uma renda básica familiar deve ser garantida pelo poder público. Hoje nós temos esse dado efetivando a ideia, né, daquela questão de se tratar diferentes, que são diferentes, da tal da igualdade material. A lei precisa desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. Tratamento diferenciado para quem precisa ser tratado de maneira diferente. Os direitos sociais, a gente percebe muito disso. Uma prestação ou prestações positivas do Estado, ações afirmativas do Estado, o tratar diferente quem precisa ser tratado de forma desigual. E o parágrafo único vem efetivamente garantir isso. Legal? Tranquilão? Bom, artigo 7º, agora a gente começa a trabalhar os chamados direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Bom, vamos avançar um pouquinho? Eu quero começar examinando os 4 últimos incisos. Os 4 últimos incisos, 4 não, 5, né? Porque a gente começa a falar aqui do nosso 30.
Inciso 30. Tá aqui na telinha. E por que eu já vou matar esses 3, ou melhor, esses 5 últimos incisos? 3 apresentados aqui na sua tela. Porque todos eles vão versar sobre proibições. Gosto muito de começar com essas proibições. São as proibições constitucionais no âmbito do direito do trabalho. E aqui nós temos o seguinte, ó, a primeira proibição. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. A primeira proibição, né, não permitir essa diferenciação de salário, exercício de funções, critérios para admitir em relação a sexo, a questão de gênero, idade, cor, por óbvio, não é uma questão racial, e o estado civil. Legal. Segunda proibição, inciso de número 31. A proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. O que é literalmente plausível, literalmente razoável, né? Dar tratamento igual àqueles que são portadores de necessidades especiais. 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual ou entre os profissionais respectivos. E aqui a ideia de não distinguir, de proibir a distinção, é de não dar maior privilégio para um, menor privilégio para outro. Todos devem ser tratados de forma idêntica. Legal? Mais um pouco, o nosso inciso de número 33, que para mim é o mais chato que tem. A proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, redação dada pela Emenda Constitucional 20 de 1998, está aqui uma remissãozinha, né? Nada de tão absurdo. E o nosso inciso 34 encerra trazendo a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. A gente verifica muito disso, né, em final de ano, por exemplo, quando nós temos aqueles trabalhos temporários, né, que serão exercidos por trabalhadores muitas vezes em lojas, em estabelecimentos comerciais, né, ele já é contratado para atuar durante um período certo, e aí a gente tem uma exigência de igualdade, né? Uma vedação, uma proibição de distinção entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Ponto importante, ainda que o inciso 34 não tenha iniciado com a redação proibição, a gente verifica que aqui, quando da exigência de uma igualdade de direitos, nós temos a ideia de se proibir distinção de direitos. Então, por isso digo ser um grupo de proibições. Bom, te falei que o inciso 34 para mim é o mais chato de todos. E é o que muitas vezes perturba o candidato quando da análise de uma questão. Nós vimos 3 idades sendo citadas aqui. 18, 16, 14. E as questões costumam fazer aquela miscelânea, costumam fazer aquela mistureba, trazer as idades de forma equivocada, ou até mesmo estabelecer aquilo que está entre as idades de forma equivocada. Como é que você vai fazer para resolver teu problema? Telinha em branco, como de praxe, e lançar aquelas 3 idades. Bateu o branco, você vai lançar os 18, os 16 e os 14, tá? 18, 16, 14. E vai lembrar de alguns detalhes acima dos 18, outros abaixo dos 14. Por exemplo, acima dos 18 eu posso exercer trabalho? Posso fazer alguma coisa? Sim, acima dos 18 eu posso tudo. Óbvio, desde que seja legal, hein, gente? Pelo amor de Deus. Abaixo dos 14, posso algo? Não posso nada. Devo apenas estudar. Tá? E aí eu estou lançando aqui. Tua preocupação vai ser os dados que nós inseriremos entre os 16 e 18, os 14 e 16. Dos 16 e 18, posso muita coisa? Posso muita coisa. Na realidade, você vai aqui estabelecer uma exceção, exceto o trabalho noturno, o trabalho perigoso e o trabalho insalubre. Isso aqui nós retiraremos. E dos 14 aos 16, você vai lembrar de um apenas, porque dos 14 aos 16, a única possibilidade é o trabalho, o exercício de menor
aprendiz. E esses são os dados, um esqueminha rápido que você monta justamente para evitar qualquer tipo de problema nesse contexto. Acima dos 18 eu posso tudo, abaixo dos 14 eu não posso nada. Dos 14 aos 16 apenas aprendiz, dos 16 aos 18 eu posso quase tudo, exceto quando verificando trabalho noturno, trabalho perigoso e o trabalho insalubre. Juntão, tranquilidade, fechou? Bom, vamos então avançar lá para o início de tudo, agora examinar inciso por inciso, fazendo um verdadeiro bate-papo, né? E levando em consideração aqueles dados importantes e devem ser grifados no nosso material. Como te disse, gente, as questões de direitos sociais, inclusive quando examinando esse artigo 7º, elas são muito literais, muito literais. E aqui, inevitavelmente, nós tomaremos um cuidado de não enveredarmos para o estudo do direito do trabalho, que não será exigido no âmbito do direito constitucional. Se você está se preparando para um concurso que traga a exigência do estudo do direito do trabalho, do direito processual do trabalho, outros 500. Aí você vai ter que examinar de maneira mais profunda, como, por exemplo, seguro-desemprego, né, a proteção do trabalho, né, contra a despedida, a dispensa arbitrária sem justa causa, fundo de garantia, 13º, valores que nós encontraremos aqui. Mas aqui o nosso bate-papo vai ser mais literal. Primeiro inciso, o primeiro direito dos trabalhadores urbanos e rurais garantido pelo nosso Constituinte. A relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar, que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Pontos importantes. Você precisa lembrar que estamos falando da despedida arbitrária ou sem justa causa. Lembre-se, gente, que a despedida com justa causa, ou até mesmo aquela despedida em decorrência, que na realidade seria justa causa, né, de uma falta grave praticada pelo trabalhador, ela não vai garantir essa indenização compensatória. Sabemos hoje que essa indenização compensatória gira em torno dos 40%, Arthur, prevista em lei complementar, né? Pois é, um problema que nós temos é que essa lei complementar ela ainda não existe. E justamente por não existir, nós levamos em consideração um dispositivo que está lá no nosso ADCT, no ato das disposições constitucionais transitórias, garantindo recomendação que víamos, né, sob a égide da Constituição anterior, algo que é pretérito à Constituição de 88, até que nasça a legislação complementar, até que nasça a lei complementar para tratar realmente essa proteção da despedida arbitrária ou sem justa causa. E essa regra pré-existente à Constituição de 88, garantiu os 40%. E é o que nós temos aqui, essa indenização compensatória. Legal? E até então, até o nascer da lei, nós ainda utilizaremos essas regras. Há de se examinar o artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Mas, de novo, fui até além do que deveríamos. O cuidado é você lembrar que há a exigência da criação de lei complementar para que seja implementada efetivamente regras próprias, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária sem justa causa. Seguro-desemprego é algo muito conhecido, mas o cuidado que eu preciso que você guarde é seguro-desemprego apenas destinado a casos de desemprego involuntário. Muitas questões costumam apontar o desemprego voluntário. Você lembrar, se estamos tratando de desemprego voluntário, quando eu peço dispensa, eu não mais desejo exercer atividades profissionais naquele determinado estabelecimento profissional, naquela determinada atividade empresarial, eu não farei jus ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele vai ser efetivamente destinado apenas para aqueles que foram demitidos. O desemprego involuntário, aquele que não partiu efetivamente do empregado, mas sim do empregador. O nosso inciso 3º traz apenas o fundo de garantia por tempo de serviço, regras próprias, né? E aquele recolhimento que deve ser feito pelo empregador mensalmente, levando em consideração o valor de remuneração do seu empregado, salário mínimo fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Aqui nós temos, na realidade, um dos dispositivos mais bonitos do texto constitucional. E eu até brinco em sala de aula que aqueles concurseiros, aqueles concursandos que muitas vezes estão iniciando, né, a vida, essa jornada de preparação, por desconhecerem o inciso 4º, por nunca terem lido esse inciso 4º do artigo 7º, quando pinta essa informação numa questão de prova, ele acha que é mentira. Ele acha que isso aqui é loucura, né? Porque você verifica a informação, ser esse salário mínimo capaz de atender às suas necessidades, as necessidades do empregado e as da sua família, né? Com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. A gente até fica sem ar de ler tantos dados que devem ser ali abarcados pelo salário mínimo, né? Com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. É linda essa redação, tão linda que a gente muitas vezes não toma cuidado com o ponto mais importante que nós temos aqui. Vedada sua vinculação para qualquer fim. O próprio Supremo Tribunal Federal tem súmula vinculante tratando de uma vedação, né, a ser o salário mínimo utilizado como base de indexador de cálculo. É a súmula 4, deixa eu só pegar aqui e aí a gente já mata isso com tranquilidade. Súmula vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal. Eu faço a leitura para você. Quem sabe a gente vai fazendo aqui nos ao vivo mesmo, né? Olha aqui, ó. Súmula vinculante 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo, de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Então, primeiro, cuidado, a súmula ela traz um salvo no primeiro instante, salvo nos casos previstos na Constituição. Então é importante lembrar que se, por exemplo, porventura, surgir, e isso a partir de 1988, um determinado benefício assistencial, um determinado benefício previdenciário, um determinado benefício trabalhista, que tenha como base de cálculo o salário mínimo, não sei quantos % do salário mínimo, isso não pode acontecer. Tá? É vedada a sua vinculação para qualquer fim. Muito se discutiu um tempo atrás sobre a base de cálculo do adicional de periculosidade, a base de cálculo do adicional de insalubridade, porque as leis que regulamentam esses dois adicionais, elas são anteriores à Constituição de 88. E por muito tempo, como o adicional de insalubridade tinha como base de cálculo o salário mínimo, ele foi discutido e o judiciário, tanto o TST quanto o STF, entenderam não mais ser possível ali com base no salário mínimo. Por algum tempo nós vimos o salário contratado como a base de cálculo, mas o Supremo Tribunal Federal, num momento posterior, entendeu que deveria ser, passou por cima, justamente lendo ou trazendo, dispondo na súmula, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Mas o que fica evidente é, surgindo um novo benefício a partir de 88, a gente já não tem mais a possibilidade de ter o salário mínimo como base de indexador de cálculo. É vedada a sua vinculação para qualquer fim. Tamo junto. E aqui a análise, só para constar, da súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Esse ponto mais relacionado a como funciona o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, a gente realmente já envereda para o direito do trabalho, o que não se faz necessário nesse instante. Bom, vamos lá, nosso inciso 5º. O inciso 5º traz o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. A gente verifica ali, né, o piso salarial proporcional. Quando nós chegarmos ao estudo da organização do Estado, nós veremos, inclusive, que hoje nós temos uma autorização para que cada Estado tenha a oportunidade de estabelecer piso salarial, as categorias profissionais, mas
Aqui a Constituição, pelo menos no âmbito do artigo 7º dos direitos trabalhistas destinados aos trabalhadores urbanos e rurais, ela só faz menção efetivamente à existência de um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Sexto, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção e acordo coletivo, ou acordo coletivo, ponto importante, porque você vai entender realmente que o salário é irredutível. Nós temos aqui a irredutibilidade do salário, mas temos um salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Vou comentar já sobre esse dado, mas quero avançar um pouquinho só para te mostrar um outro detalhe. Olha o que nós temos aqui no inciso de número 13, mais esse, guardamos o primeiro, lá o nosso inciso de número 6º, inciso 6º. O inciso 13 diz: a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então aqui a gente tem mais uma vez essa recomendação do acordo ou convenção coletiva de trabalho, inciso 13. O inciso 14 está juntinho aqui, mas ele também vai ser lido. A jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então você precisa lembrar que esses 3 incisos, tanto o inciso 6º, que tratou da irredutibilidade de salário, desse inciso 13, que fala do expediente de trabalho normal, não superior a 8 horas diárias, 44 semanais, ou até mesmo a possibilidade de uma compensação de horários, a redução de jornada, ali a gente leva em consideração a exigência para uma compensação de horário, para a jornada e a redução da jornada, a convenção coletiva, o acordo coletivo. A mesma forma quando tratando dessa jornada de 6 horas, que é um expediente mais curto, para aqueles empregados que exercem atividades de turnos ininterruptos. Lembramos aqui daqueles que trabalham com, por exemplo, telemarketing, tem aquelas 6 horas contínuas. A pergunta que fica essas 6 horas podem ser aumentadas diariamente? Pode acontecer de um aumento. Todavia, qualquer tipo de alteração nessas recomendações deve acontecer por meio de negociação coletiva, acordo coletivo. E avançando um pouco mais, a gente chega aqui a um outro dado muito importante. Você quer ver? Deixa eu chegar aqui, cadê? Artigo 8º, deixa eu avançar direto aqui. Artigo 8º, inciso 6º. Olha o que nós temos nesse nosso artigo 8º, inciso 6º. Diz o seguinte: é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então já guarda esse detalhe. Qualquer que seja a negociação coletiva, o acordo de trabalho, justamente para se mexer em algo, e a nossa Constituição, no artigo 7º, traz 3 momentos, traz a irredutibilidade de salário, mas pode rolar redução quando de uma negociação coletiva. Aquele expediente de trabalho diário de 8, 44 semanais pode ser mexido, mas a exigência da negociação coletiva, ou aquela atividade de turnos ininterruptos de 6 horas, pode ser majorado, pode ser alterado, mas a negociação coletiva, tudo que for implicar numa alteração sistemática ao empregado, você vai ter que ter obrigatoriamente a participação de um sindicato. Sindicato no intuito justamente de proteger os direitos dos trabalhadores. Voltando aqui, já que nós lemos o inciso 6º, eu poderia trazer aqui o que a gente encontra no nosso inciso 3º. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou até mesmo administrativas. E o sindicato, ele garante a exigência de participar das negociações coletivas, dos acordos coletivos, justamente para proteger esse contexto, esse cenário. Legal? Tranquilo? Então a gente volta lá para o nosso inciso de número 7º, que traz para a gente a garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem a remuneração variável. Outro ponto também muito razoável. A garantia do salário aqui, gente, essa informação é para aqueles que percebem
ou recebem, né, uma remuneração variável. Por exemplo, aquele camarada que tem uma remuneração em comissão, ele tem um salário base, todavia ele sabe que esse salário... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Ele pode ser majorado, vai ser aumentado em decorrência da sua produtividade. Agora, a Constituição, no inciso 7º, ela garante, né, a garantia do salário nunca inferior ao mínimo. Vamos imaginar que naquele mês ele não vendeu, ele teve problemas, mas ele vai ter a garantia constitucional de receber pelo menos um salário mínimo. Tá? Ainda que ele saiba que o mês dele, ele garantiria, se porventura muito produtivo, R$ 5.000, R$ 8.000, R$ 15.000, ainda que não venda, a garantia do salário nunca inferior ao mínimo. Aqui nós estamos levando em consideração aqueles que percebem remuneração variável. E garantindo, agregando valor a essa remuneração variável, eu também posso linkar aqui uma outra recomendação muito interessante quando tratando do 13º. O 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. O 13º quando aposentado, simples, é o valor da aposentadoria mesmo, um mês a mais. Mas aqui a gente também precisa levar em consideração com base no valor da remuneração integral. E Arthur, qual é o problema aqui? É o seguinte, vamos imaginar que você seja aquele empregado que tem uma remuneração variável. O seu salário base é de R$ 2.000. Caso não tenha tanta produtividade, você tem a garantia dos R$ 2.000. Bom, está atendendo o inciso 7º, nunca inferior ao mínimo. Todavia, quando do 13º, a base de contagem para o 13º não leva em consideração o salário de R$ 2.000, aquele salário mínimo base que você tem, mas sim a remuneração integral.
Então, se porventura em janeiro você recebeu o valor de 8.500, se em fevereiro, um mês menor, carnaval, você recebeu os seus 4.000, mas quando em março bombou 12.000, quando em abril 6.000 e assim por diante, a necessidade de se fazer uma média aritmética do mês de janeiro a novembro, buscar ali, né, a sua média para garantir o seu 13º. E no mês de janeiro a gente faz novamente um cálculo com aquilo que fora recebido em dezembro, para uma compensação. E é normal que no mês de dezembro se venda mais, tenha um valor maior. Então, certamente, esse teu 13º será complementado no ano seguinte. Então, a gente leva em consideração com base na remuneração integral e não naquela remuneração base, tá? Bom, inciso 9, a remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, a gente leva em consideração que a hora noturna, ela tem um valor maior, né? 52 minutos e 30, a gente tem o tempo da hora noturna um pouco menor para que o valor seja maior, né? Então a gente vai levar em consideração aqueles que trabalham no turno noturno tenham um valor maior de ganho que aqueles que exercem atividade diurna. Inciso de número 10, proteção de salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Então, lembre-se, a gente está falando de retenção dolosa quando o empregado ele justamente utiliza aquele dinheiro, né, retém o dinheiro justamente com dolo, né, com a pretensão justamente para agregar algum ganho à atividade empresarial, mas gera um prejuízo ao empregado. Aqui nós temos um crime. Inciso 11, participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração, excepcionalmente a participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Ponto importante, essa remuneração, a PL, né, a participação dos lucros, ela deve ser desvinculada da remuneração. Então leve em consideração que, por exemplo, o 13º a gente encontra como base a remuneração integral. Mas a PL está desvinculada dessa remuneração. É um ganho extra que o empregado deve fazer jus. 12, salário mínimo pago em razão do dependente, do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Aqui o salário família, né? Falei salário básico, o salário família, que é mais um benefício assistencial, mas não destinados a qualquer um, apenas aquele trabalhador de baixa renda. E é justamente, mais uma vez, a aplicação, né, da igualdade material, que a gente também chama de igualdade substancial, ou também chamar de igualdade real, desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. O inciso 13 e o 14 nós lemos agora. 15, o repouso semanal remunerado. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Cuidado, a gente tem aqui o preferencialmente aos domingos. Muito normal que as questões muitas vezes alterem preferencialmente por exclusivamente. Sabemos que não, né? Senão shoppings, por exemplo, não funcionariam. Então a preferência é que aquele repouso semanal remunerado seja aos domingos, mas não é uma obrigatoriedade efetivamente acontecer aos domingos. O nosso inciso 16, remuneração de serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal. As horas extraordinárias, cuidado com um detalhe aqui na literalidade, nós estamos tratando do no mínimo. Muitas questões trocam esse no mínimo por no máximo. Mas se fosse no máximo, nenhum empregador garantiria os 50%. Garantiria o menor possível. No mínimo, 50% a do normal. Nosso inciso 17, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Outro ponto que você também precisa guardar, você não está falando 30%, você está trazendo 1/3 a mais do que o salário normal. Então, se estou agora entrando em férias, eu vou ter aquele meu mês garantido com o acréscimo de 1/3 a mais do meu salário por conta daquele mês. Licença gestante, sem prejuízo
do emprego e do salário com duração de 120 dias. Engraçado que em legislações, inclusive no âmbito do direito administrativo, você encontra muitas vezes um prazo diferente, 180. Aqui a gente está levando em consideração os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. A Constituição garante os 120 dias. Bom, não há empecilhos, não há a impossibilidade do empregador garantir mais tempo, tá? Mas temos aqui a garantia dos 120, a garantia constitucional. Já o inciso 19, ele não traz um prazo, né? Ele fala da licença paternidade nos termos fixados em lei. Então a gente está matando isso aqui também com a licença paternidade. Nós não temos prazo, em regra geral são 10 dias, né, máximo, mas aqui nós não teremos efetivamente prazo sendo citado. Inciso 20, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Nós temos mais um dado atinente à igualdade material, desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. Não que eu, óbvio, gente, queira demonstrar que há, né, uma diferença entre o homem e a mulher, e a mulher é diferente, a mulher é tão quanto o homem. Mas o cenário histórico nos mostra que as mulheres foram muito desfavorecidas, né, em cenários pretéritos, inclusive no âmbito do trabalho, né? E a mulher tem hoje um poder gigantesco em suas mãos, e isso justamente em decorrência daquilo que o Constituinte garantiu. O tratamento diferenciado para que nós diminuíssemos essas desigualdades inerentes ou relacionadas a um histórico passado, né? Algo que nem deveria ter acontecido, né? Essa fala de distinção, ela é totalmente irrazoável, ilógica, desproporcional, loucura, o que víamos no passado. Não tem tanto tempo assim que a mulher realmente passou efetivamente a atuar, inclusive nos direitos políticos, com a possibilidade do voto, o que é absurdo a gente imaginar que há um tempo atrás elas não participavam. Hoje a legislação eleitoral, inclusive, ela exige, né, um mínimo de quantitativo de mulheres sendo candidatas aos cargos eletivos, justamente para garantir o seu acesso, para acabar com essa loucura passada que víamos, uma distinção sem sentido, né? E aqui o inciso 20 acertadamente busca estabelecer uma proteção no mercado de trabalho da mulher. Inciso 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei, né? A gente também sabe bem que na lei que trata do aviso prévio, nós temos a possibilidade dele ser indenizado, né? Mas a Constituição não falou do aviso prévio indenizado, falou aqui do aviso prévio cumprido, no mínimo 30 dias. 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, uma exigência ao empregador. E o inciso 23, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. O ponto importante é que nós temos sim um adicional de insalubridade já regulamentado, o adicional de periculosidade regulamentado, mas o adicional de penosidade nós ainda não temos uma regulamentação. Não dá para saber ainda o que efetivamente seria um trabalho penoso, né? Nós não temos essa regulamentação. A insalubridade, ela se distingue por porcentagens, 10%, 20%, 40%, vai depender do grau de insalubridade, e a periculosidade 30%, tá? Mas a penosidade ainda dependendo de uma regulamentação, porque vimos aqui que o adicional de remuneração para essas atividades na forma da lei. A dependência e a exigência da lei. Inciso de número 24, nada mais que a aposentadoria. O inciso 25 trata da assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. O inciso 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. A gente também já conversou um pouquinho sobre isso. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. Muitas questões vão tratar dos 6 anos, tá? Quando falando da assistência gratuita aos filhos e dependentes. Perceba que aqui não é apenas filho, mas aquele que também se mostra dependente. Por exemplo, eu cuido do meu sobrinho em caráter legal desde criança, ele é o meu dependente. Então ele também vai ter essa assistência gratuita, né? Se até 5 anos
creches e pré-escolas. 5. A gente já viu alterações nessa redação, já tivemos a idade de 6 anos, hoje 5 anos de idade. O reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, a gente leva em consideração aquilo que conversamos no inciso 6º, no inciso 13, no inciso 14, a irredutibilidade salarial, aquele expediente de 8h44, o expediente de turno ininterrupto de 6 horas, a possibilidade dessa alteração, né, justamente com a aplicação, com o acontecimento e a participação dos sindicatos nos acordos, nas negociações coletivas. Inciso 27, proteção em face da automação. Isso aqui é muito interessante, né, porque é justamente proteger o indivíduo do trabalho o trabalho automático, né? O trabalho que vai ser exercido por máquinas, por robôs, é uma proteção ao mercado de trabalho, uma proteção ao homem em face da automação. Dá de ver muitas coisas sendo automatizadas agora e a exigência de se proteger o trabalho, o mercado de trabalho. Bom, inciso de número 28, quase encerrando, nós temos aqui o seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Cuidado! Quando você viu a retenção do salário, lá você viu apenas, sendo considerado crime, a modalidade dolosa. Retenção do salário constitui crime quando dolosamente tiver agido o empregador. Mas o seguro contra acidentes de trabalho não nos interessa se por dolo, se por culpa. Se por dolo, por óbvio. Era que ele quis com que o empregado sofresse um acidente. Mas muitas vezes a culpa, né, que está ali relacionada à negligência do empregador, à imperícia, à imprudência do empregador, fez com que o acidente acontecesse. E aí nós teremos a possibilidade, sim, ainda que com culpa, do empregador ser obrigado a indenizar. E o inciso 29, a ação quanto aos créditos resultantes das negociações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. O que a gente encontra aqui? O prazo prescricional, né? A possibilidade de levar aquela violação, ofensa, o cerceamento do direito trabalhista à justiça trabalhista. Então, é importante lembrar que esse nosso inciso 29, quando tratando de prazo prescricional, ele vai levar em consideração o contrato vigente. Se vigente o contrato, nós teremos um prazo de 5 anos. Então, a violação ocorre hoje, o meu contrato está vigente. Eu vou ter a possibilidade, durante os próximos 5 anos, de discutir aquela violação no âmbito da justiça trabalhista. Mas, se porventura contrato extinto, o meu prazo prescricional, que é o tempo de agir, já diminui para 2 anos. Levando em consideração as violações que tenham acontecido nos últimos 5 anos. Então tomem cuidado, que é muito normal, né, gente, que o empregado, ele não, e muitas vezes não provoque o judiciário, até com aquele certo receio de ser dispensado. Mas se porventura assim, né, ele desejar atuar, ele, havendo contrato vigente, terá 5 anos para provocar o judiciário. Em se tratando de contrato extinto, um prazo não será mais de 2, não será mais de 5, mas sim 2 anos. Ele terá 2 anos para agir, 2 anos para provocar o judiciário, levando em consideração os acontecimentos daqueles últimos 5 anos. Tamo junto, tranquilo. Próximo inciso ele já vai tratar daquelas proibições, que foi o primeiro bate-papo que nós implementamos aqui. E o parágrafo único desse artigo 7º vai destinar alguns direitos lidos por nós aos empregados domésticos. Mas esse bate-papo a gente deixa para o nosso próximo bloco. Te aguardo. Valeu! Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022
eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponta a ponta do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do Personal Coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né, que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal, aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, de 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor, cara, o TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta. Depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante, comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência, né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente, né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal.
Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisito do cargo entregar na data da convocação do curso de formação, então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino, está em dia com as obrigações militares, ok, né? Está kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB. Né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para A, aí, você vai ter aí para A, é para motos, né? Motos, então, esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, ó, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição, ó. Tá, ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança, né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, começaram a se questionar, e eles queriam ter tatuagem, e colocaram essas regras. Olha aí, ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social, e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor? Né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é a aptidão física. E aí?
Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só para fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. Cara, o cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, isso aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser. Tá, a sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. É o que aqui acontece. NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então, dá 400 dividido por 40. Então, está 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos, o cara tem que acertar 20 questões. 20 de 40. Então, está certinho aí. É 50%. Então, você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso. Tá? Curso fantástico. Tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí. Ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino. Né? Lista especial, você tem a lista especial do as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva, e as 35 primeiros mais habilitados da prova objetiva. Então, dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. A primeira vez que eu vejo em edital isso aqui, eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos, prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana, matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144.
O Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui. Clique like.